Corredim, com participação especial da Escola Municipal Menino Jesus, apresenta Tarzan. Olá a todos, eu sou a Cris, conhecida muito através dos musicais, né? E a minha formação vem da área artística, sou de Toledo. E em 2011 eu recebi um convite para vir trabalhar artes circenses, que é uma das minhas formações aqui no município de Realeza. Vim com esse intuito de continuar, né, um projeto de circo que já existia no município, porém no momento eles estavam sem instrutor. E após alguns meses trabalhando arte circense, o meu coração pedia muito para eu começar algo diferente, que eu estava construindo dentro de mim através de um espetáculo que eu havia participado anos antes em Toledo, que é a minha cidade de formação, e que nós contamos através de uma escola de dança, né, a história do filme do Tarzan. E eu queria, de alguma forma, criar esse espetáculo, uma proposta diferente, né? Eu lembro como se fosse hoje,
o dia que a Cris chegou no Centro Juvenil. Naquela época eu era aluno e nós estávamos todos no saguão. E estava cheio de criança, adolescente. A gente estava fazendo alguma coisa que eu não me recordo. Mas a gente estava todo mundo reunido no saguão. Era no começo da tarde. E chegou aquela mulher caminhando. E nisso a diretora na época falou: pessoal, essa é a nossa nova professora de arte circense, que é o circo. Todo mundo estava esperando um novo professor de circo. Então foi aquela festa quando a Cris chegou. Então eu vim para Realeza em 2011, trabalhei no Centro Juvenil com as crianças de lá e com o aval da administração da época e muito apoio, nós, com a cara e com a coragem, criamos o primeiro musical. E quando a Cris chegou, ela veio cheia de ideias, cheia de novidade e trouxe para nós assim o incentivo e o que nós precisávamos para mudar os nossos projetos. E quando ela chegou trazendo a ideia do musical, a gente abraçou a causa, mas nós não tínhamos recursos, porque não era um projeto assim planejado de um ano para o outro, onde a gente pôde comprar as coisas para fazer. Ela deu a ideia, nós acatamos e começamos a trabalhar. Sem muita estrutura, sem muitos recursos. Eu me lembro bem que os figurinos eram feitos de saco de lixo, TNT, bem pobres visualmente, mas muito ricos em termos de dedicação, amor à arte e resultado. O resultado foi de fato enriquecedor. Eu fazia os figurinos na época, a gente não tinha os tecidos adequados, a gente fazia com TNT, a gente fazia os adereços com restos de materiais recicláveis. O que a gente encontrava por aí foi simples no início. Eu fiquei muito assustada, porque a ideia que eu tinha é que seria um teatro simples, eu não conhecia o que era um musical. E de repente, quando ela veio com o número de alunos, que eram centenas de alunos que ela queria pôr no palco, eu fiquei muito assustada. Mas a gente fez, a gente deu conta e foi o maior sucesso. Tudo que ela vinha falando, a gente abraçava a causa e foi assim que começou os projetos dos musicais aqui em Realeza. A partir desse primeiro pontapé, então, que nós damos, né, do primeiro musical, o projeto cresceu muito, criou-se uma oficina, né, para os musicais e vieram novas pessoas para nos ajudar. Nós conseguimos montar um ateliê que hoje nós temos aqui, né, lindo, maravilhoso, com um acervo de figurinos incrível. O projeto dos musicais, ele não é só um projeto cultural, ele é um projeto de transformação. Eu falo isso com propriedade porque esse projeto transformou a minha vida. E ele começou com uma pessoa que enxergou potencial em alunos como eu, naquela época, que foi a Cris. Então ela acreditou em nós, acreditou em nosso potencial e hoje a gente tem um legado incrível que são os projetos dos musicais. E foi através desse primeiro espetáculo, que foi o Tarzan, que nós hoje podemos falar de boca cheia que Realeza tem um dos melhores projetos culturais e artísticos de todo o estado do Paraná, que é o espetáculo de musical, que eu acredito que seja um dos poucos municípios que tem. Após essa estreia do espetáculo musical Tarzan, foi um sucesso tremendo. E alguns fatores foram que, primeiro, não havia, né, nada parecido, nem no município nem na região. Então, aquele espetáculo que movimentou tanto essa casa, esse teatro, né, foram várias sessões, todo mundo que assistia contava para o outro e o outro queria assistir. Eu lembro que nós fizemos várias sessões, manhã, tarde e noite. Os pais das crianças que participaram amaram tanto que aquilo mexeu muito comigo e também com a administração, que tudo que der certo você quer ampliar, né, e repetir. E o projeto iniciou em 2011. E eu lembro que nessa época eu acabei me afastando por motivos pessoais e foi justo nesse ano que ela criou o projeto dos musicais. E eu lembro que eu fui assistir o musical Tarzan e eu me apaixonei. Eu vi todo mundo no palco, dançando, vestido com os personagens do filme e eu me encantei, para mim foi mágico. Então eu lembro que no outro dia eu fui correndo no Centro Juvenil, pedi para voltar
para participar das atividades, porque eu queria participar dessa atividade diferente, que eu não sabia o que era. E foi no final do ano que nós estreamos o Tarzan, e no ano seguinte a gente já entrou querendo fazer mais do que um, no mesmo ano. Então no ano seguinte nós fizemos 2 musicais e cada vez mais ampliou o projeto, mais pessoas aderiram. Foi só crescendo, no outro ano a gente já fez 2, no terceiro ano a gente fez 3 no ano, e era uma disputa deliciosa nos papéis, todo mundo queria participar, queria ser protagonistas, o público incansável, né? Casa sempre, não teve um espetáculo na história desses anos todos que não ficassem pessoas sem conseguir entrar de tão cheio que ficava o nosso teatro, e fica, né? Até hoje é assim. Então só foi crescendo, a administração sempre apoiando e nos dando recursos cada vez maiores para a gente, porque sabia e confiava no resultado, sabia que era um investimento que estava tendo um retorno positivíssimo. Então só foi crescendo cada vez mais. Depois disso veio o ateliê, que é um local onde, né, é confeccionado todos os figurinos, então a qualidade dos figurinos foram aumentando, a riqueza em termos de cenário, tecnologias começaram a ser inseridas, e a gente só foi crescendo cada vez mais. E cada musical que acontecia, eu me lembro como se fosse hoje, de cada detalhe de cada um, de quem fez cada papel, de como foi esses momentos de ensaio e tudo mais, os nossos desafios. E sempre, sempre, em todos, nos 15 que eu estive à frente, eu posso dizer assim, com muita segurança e propriedade, que foi um sucesso absoluto, porque sempre teve muita, muita, muita dedicação e entrega de todo mundo que estava envolvido.